carinho. Desculpe. Quando nós falamos de Jesus, quem de nós não temos saudade dessa alma querida, né? E quando nós vamos falar, por exemplo, da cura espiritual, do medo, da fobia e do pânico. Primeiro, por que cura espiritual? Então, Kardec, quando vai denominar a doutrina espírita, ele coloca que ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Não é uma ciência como é a matemática, a biologia, a física, a química, embora ela entenda e nos ajuda a compreender profundamente, mas ela tem como objeto de estudo o espírito, esse ser inteligente que povoa o universo. Até o advento da doutrina espírita falava-se da existência da alma, mas não tinha comprovação. Então chega a doutrina espírita à semelhança do microscópio ou do telescópio. Não veio criar um mundo novo, mas veio desvendá-lo. E vem com uma proposta amorosa, porque é uma promessa de Jesus, que ele queria pedir ao Pai que enviaria outro Consolador para que ficasse eternamente conosco. Então chega a doutrina espírita, no dia 18 de abril de 1857, com essa proposta de reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Então, a cura espiritual da depressão, ou da ansiedade, ou do pânico, ou da fobia, é porque quem fica doente não é o corpo, é o espírito. O corpo reflete as questões do espírito. E Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele tem o cuidado de perguntar aos bons espíritos qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia para a humanidade. E a resposta mais sintética é Jesus. Então, Jesus ele é o roteiro seguro para a nossa paz, para a nossa felicidade, pela saúde do corpo e do espírito. Porque nós podemos ter a doença no corpo, mas agir com saúde. Mas há muitos daqueles que temos a saúde do corpo, mas agimos enquanto doentes. E há aqueles que muitas vezes a doença que vem nos visitar como um carteiro, nós criamos a doença da rebeldia, a doença de não querer tomar o remédio, a doença de não querer seguir a prescrição médica, a doença da revolta. Por que que Deus fez isso comigo? Então, Jesus ele é este roteiro seguro. Tanto é que em João, no capítulo 17, versículo 6, ele coloca carinhosamente: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. É um diálogo que Jesus está fazendo diretamente com o Pai. Ele diz assim: eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. O que isso quer dizer? Quando Jesus coloca das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. O que quer dizer que todos nós estamos sob a sua tutela amorosa. E que a evolução espiritual ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. E ainda Jesus prossegue lá em João, no capítulo 8, versículo 58, logo depois daquele episódio da mulher carente afetivamente, que iria ser apedrejada, e Jesus, quando ele faz aquela intervenção amorosa, e logo depois ele é questionado quem realmente ele era. Se ele era maior do que Abraão. E Jesus afirma: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O que significa? Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem evolutiva na busca da nossa angelitude, ou do despertar do nosso Cristo interno. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 142,
ele coloca: Jesus é a linha central de todas as nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo. Ele adquiriu-nos para a redenção com o sacrifício do seu amor. Então vejamos o carinho, a ternura de Jesus para conosco como sendo o nosso médico das nossas almas, o nosso roteiro seguro. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, ela coloca de uma forma magistral, apresentando Jesus amorosamente. Ele agia sempre de forma amorosa e pacífica. Mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas, sempre jovial. Nos momentos de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia constante. Então, não é por acaso que Allan Kardec pergunta qual é realmente esse ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo guia para a humanidade, sendo Jesus. Então, nós vamos perceber que toda e qualquer as doenças, elas não são inimigas, elas são como sendo carteiros que vêm nos avisar que tem algo em nós, enquanto moradores dessa casa temporária, como diz Emmanuel, que nós somos um inquilino no próprio corpo, temporariamente, sem pagar aluguel, nos avisando que há algo em nós que está merecendo reparo. Por isso que Jesus também afirma: o que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado, é a morte da ignorância. Então, a doença, ela vem justamente daquilo que nós não nos percebemos. Há um médico, Adalberto Barreto, do Ceará, ele criou uma técnica de terapia de grupo e ele diz assim: aquilo que nós não nos ouvimos, aquilo que nós não nos damos atenção, aquilo que nós não nos acolhemos, o corpo fala. E fala através da dor e da doença. Então, a doença, na verdade, ela vem como sendo o acúmulo dos nossos sentimentos de desamor. Como o Espírito Joana de Anjos coloca no livro Amor, Imbatível Amor, ela diz que desta viagem em busca da nossa elevação espiritual, nós produzimos alguns descaminhos. O que são os descaminhos? Esse desvio de rota que nós fazemos. Saímos da sintonia das leis de amor, justiça e caridade. São as três leis principais, ou seja, que Allan Kardec resume lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando ele estuda as leis. Então, esse desarranjo mental, nós vamos estar estimulando neuroquimicamente o nosso cérebro, que estará produzindo no nosso metabolismo a saúde ou a doença. Então, na verdade, esse sentimento de desamor vem a produzir em nós essa doença espiritual. Num primeiro momento, vai refletir nosso corpo perispiritual. E como muitas vezes nós não cuidamos daquele mal-estar, ou muitas vezes nos entregando ao campo da queixa e da lamentação, e como diz o Espírito Joana de Ângeles, a queixa e lamentação ocupam o lugar do pensar responsável. Porque nada vai nos acontecer que não esteja no nosso programa quando nós agimos na busca da sintonia amorosa. Então, esse quanto energético vai gerar em nós um desarranjo mental que vai refletir metabolicamente, refletindo no nosso corpo físico. Agora, a doença, ela não é inimiga, ela é o carteiro que está batendo a nossa porta. E aí vamos perceber que nós temos diante da doença dois movimentos, porque ela vem como um sinal de alerta, seja ela qual for a doença psíquica, doença emocional, que vai também refletir na somatização do corpo físico. A primeira postura que muitas vezes nós nos colocamos é da passividade, onde muitas vezes nós entramos numa energia de falso amor,
nós às vezes nos colocamos numa acomodação diante da doença, como se ela fosse inevitável, gerando com isso uma continuidade desta. E às vezes nós temos esses ganhos secundários, a gente fica numa subqualidade de vida, mas a gente busca às vezes estar se mantendo ali, muitas vezes se fazendo de vítima, de coitadinho, diante dessa ou daquela situação, seja ela qual for. A outra postura é a reatividade, quando nós também entramos numa energia de profundo desamor. A pessoa revolta contra a doença, querendo arrancá-la de si mesma, gerando com isso um agravamento dessa. Eu tive um tempo, uns anos atrás, atendendo uma médica, que ela teve um câncer de mama com 3 incidivas, foi e voltou, foi e voltou. E o oncologista a encaminhou para que pudesse estar recebendo uma outra orientação dentro de uma visão da psicoterapia transpessoal. E veja como que é interessante, às vezes nós não nos damos conta. Joana Dias coloca muito no livro Amor, Imbatível Amor, a questão da criança ferida. Muitas vezes nós trazemos, como nosso caldo sociocultural, certos padrões mentais que vai gerar em nós o medo. E quando eu não cuido do medo, eu entro naquela insegurança, na ansiedade, na fobia, no pânico, que vai criando uma pilha de sentimentos. E o caso dela, ela chegou dizendo: meu câncer foi muito bom, porque uniu toda a minha família. Até o meu marido, que era meio chucro, passou a ser mais carinhoso e afetivo comigo. E ela não se dava conta que por trás desse ganho que ela tinha, ela então, emocionalmente, muitas vezes, não importa a dor que nós provocamos em nós. E é dentro da história dela, por não se perceber afetivamente, ela era a filha do meio. A mais velha era a queridinha do pai, a mais nova a queridinha da mãe. E dentro dessa disputa territorial, um sentimento gregário, a mãe às vezes dizia: olha, você é muito bruta, muito áspera, porque muitas vezes a brutalidade ela vem justamente de um sistema de defesa da própria pessoa. E aí a mãe dizia: se eu ficar doente, não é você que vai cuidar de mim. E ela, inclusive, a mãe dizendo: a única coisa que escapa em você é que você é muito estudiosa e trabalhadeira. E realmente foi a única que formou, e a família toda vivia em torno do dinheiro dela. Então era uma relação muitas vezes coisificada. Então ela tinha muito medo de perder essa afetividade. Então o medo ele tem várias configurações. E nesse medo ela entrou num desarranjo, num desalinho mental, energético. Então como trabalhar isso? Daí a importância. Como Allan Kardec pergunta ao Espírito Santo Agostinho, qual a forma, o meio prático para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem? Na questão 919A tem o Livro dos Espíritos. Então ele coloca: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça a ti mesmo. Então a importância do autoconhecimento. Então eu passo agora dentro da visão que a doutrina espírita nos oferece. Eu vou desenvolver o autoconhecimento, sem censura, sem crítica, que é uma visão proativa da vida e de mim mesmo. A proatividade é aquela pessoa que sabe quem ela é, primeiro para ela mesma, que ela é a dona da própria vida, autora do seu próprio destino e das suas escolhas. Ela entra num processo de autorresponsabilização. E, ao mesmo tempo, ela tem um projeto de vida. E ela sabe onde ela está e onde ela quer chegar. Isso é fundamental. E é justamente o que a doutrina espírita nos ajuda a perceber. Então a pessoa aceita aquele momento que ela está, e aceitar não é acomodar. Ela sabe que aquilo é um momento, como um processo de doença, como um sinal de alerta e de desequilíbrio energético momentâneo, e ela busca agora analisar, refletir, perceber o que a levou a esse estado. Com isso, ela passa agora a se libertar desta energia num processo de mudança através de uma identificação com os seus sentimentos essenciais.
porque nós somos amor. Por isso que Jesus coloca que brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Então, nós somos potencialmente capazes. Nós somos amor, como diz João, Deus é amor. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também somos amor, mas temos atitude de desamor. Então, dentro dessa autopercepção, nós conseguimos agora desenvolver a nossa saúde integral do corpo e do espírito. E de onde vem, então, o medo? De onde vem o pânico? De onde vem todo esse processo, essas síndromes que nós trazemos? Desse desalinho de nós para conosco, de nós diante da vida, de nós diante do Criador. E principalmente esse momento em que nós estamos vivendo sociocultural, sociopolítico, socioeconômico, em que muitas vezes aqueles de nós que faltam essa autopercepção de nós mesmos, em quem nós somos primeiro para nós e quem nós somos nos nossos diversos papéis, nós entramos nessa insegurança muito grande. Em obras póstumas, foi encontrado, há anotações de Allan Kardec, foi colocado, uma mensagem que se intitula Regeneração da Humanidade, que vem de Paris, de 25 de abril de 1866. E o Espírito fala justamente dos tumultos que estariam chegando com essa nova era, impulsionando as profundas reflexões. Então, ele diz que, com muita rapidez, tudo isso iria chegar. Mas não seria através de cataclisma, de dilúvio, não. Seria justamente dentro de um processo de uma revolução de todo o globo, mas produzindo justamente uma reflexão moral, que seriam os sinais do tempo. Não é o que nós estamos vivendo. Então, nessa mensagem, esse Espírito diz assim: tudo segue em ordem natural das coisas. As leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca de sinais precursores, porquanto nenhum vereis. O que estamos anunciando, veja, está justamente nessa mudança, nesse convívio da mudança íntima de cada criatura. Então, cada um de nós somos convidados a nos trabalhar na nossa autoconfiança, para que possamos justamente não estar nos entregando nesses padrões que hoje nós estamos vendo, de profunda ansiedade. De onde vem a ansiedade? A ansiedade vem da preocupação, que também está ligado à pós-ocupação. E a ansiedade ela é irmã do medo, do pânico, da fobia. É aquela sensação de algo desagradável que está para acontecer. E aí nós entramos em certos sintomas de tensão, de nervosismo, de calafrio, aquele frio que às vezes a gente ouve muito comum, o frio no estômago, desarranjos intestinais, urinários, muitas vezes taquicardia, às vezes tremores que nós temos, sudorese abundante, às vezes tem pessoas que falam da boca seca, de insônia, de pesadelos, e essa preocupação vai gerando em nós um certo pessimismo. Aí dá lugar ao medo. O que o medo vem nos trazer? O medo, em princípio, é esse temor proporcionado e compreensível. Então, nós temos vários tipos de medos. Por isso que é muito importante nós estarmos nos dando atenção. Medo de quê? E o medo ele tem causas muito objetivas quando nós analisamos racionalmente. Por exemplo, medo de violência das grandes cidades, medo de cachorro, medo muitas vezes de determinadas situações, como a gente está vivendo. E aí a importância de nós também estarmos selecionando aquilo que nós estamos dando para nos alimentar emocionalmente ou mentalmente. Porque a nossa mente ela é a semelhança do estômago. O estômago precisa de alimentos sólidos e líquidos. Qual é o alimento da mente? Os pensamentos. Então, conforme nós pensamos, nosso cérebro
Nossa mente, ela não distingue o que você está pensando e o que está acontecendo. Então, ela funciona como se aquilo fosse realmente o que está acontecendo. E estimula neuroquimicamente e vai nos trazer todo um sintoma no corpo conforme o que pensamos. Há um tempo atrás, fomos visitar uma amiga, 72 anos, num condomínio super resguardado, e quando chegamos, depois de nos identificar na portaria e tal, quando chegamos na porta da casa dela, ela disse: entra, entra, naquela agitação. E eu perguntei: fulano, o que está acontecendo? Você não está vendo? Eu falei: não, o que foi? Olha o que está fazendo com os idosos. E disse uma série de coisas, naquele medo, numa agitação. Eu disse: mas veja, você é uma pessoa que suas filhas saem junto com você. Você mora num condomínio tão assim, cheio de segurança. Ela disse: não, mas nada disso está valendo. Olha o que está acontecendo. E quando depois ela foi se acalmando, eu falei: vamos tomar um café. Quando eu entrei, passando pela sala de TV, ela estava assistindo um filme, assistindo o noticiário policial. Então, veja, quando nós estamos assistindo um filme, assistindo alguma coisa, isso mexe conosco profundamente. E Kelvin Van Dyne, no livro Técnicas de Viver, ele coloca que quando nós estamos assistindo um filme, quando nós nos emocionamos, naquele momento, todas as pessoas que estão assistindo o mesmo filme, ele diz assim, nós entramos num arrastão mental. Então, imagina se nós estamos assistindo algo que nos leva a um processo depressivo, de medo, de insegurança, nós nos potencializamos de forma menos feliz. Aí o que acontece? Daquele medo, nós entramos na fobia, já aquele um temor desproporcionado e irracional, cujas causas quase sempre são também espirituais e também de influências espirituais e profundas. Por exemplo, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: interfere os espíritos nas nossas vidas, em nossos pensamentos? E ele responde: muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles quem vos dirigem. Então, nós vamos perceber que conforme nós pensamos, a semelhança de um açucareiro, que você o deixa aberto, daqui um pouco está cheio de formiga, porque ela sente o cheiro do açúcar, os espíritos captam a nossa energia mental. E aí nós atraímos espíritos correspondentes. Daí a importância da oração, a importância da leitura edificante, da meditação, para que nós possamos mudar os nossos padrões mentais. Então, na fobia, nós também podemos trazer, diante daquilo que os estímulos que nós temos emocionais, ele vem de influências internas e também externas. Na neurolinguística, nós aprendemos que tudo que vem de fora não cria nada em nós. Desperta o que há em nós, é o nosso mapa interno. Uma música que a gente ouve, um perfume que a gente sente, uma fotografia. Gente, essa música está me lembrando, olha, a minha infância, a gente nem estava pensando. Então, muito dessas questões da fobia, nós também podemos ter situações de gestação ou da primeira infância, que vai até os 5 anos, depois a segunda infância, e Joana de Anjos coloca muito bem isso no livro Amor Imbatível Amor. E também de vidas anteriores. Tivemos a oportunidade, já uns anos atrás, de atender uma criança de 3 aninhos que ela se desesperava quando a mãe pegava a chave do carro. E tem uma técnica que nós utilizamos, chamada caixa de areia, que é uma técnica projetiva, e a criança colocou um carrinho e colocou um soldadinho perto e colocou também uma pessoa, um boneco que tinha uma arma. E ela entrou em pânico, começou a chorar desesperada. Aí, perguntando: o que está acontecendo? O ladrão quer matar minha mãe. Aí fomos acalmando, tem toda uma técnica para fazer essa mudança. No final, nós vamos ensinar uma técnica, como nós podemos estar nos ajudando a trabalhar o medo, a fobia, a ansiedade. E depois, conversando com a mãe, ela disse: olha, eu nem me lembrava, porque eu estava grávida de 3 meses
realmente na porta de um supermercado. Meu carro chegou realmente um assaltante e eu pedi para ele me dar o tempo de te pegar minha bolsa e ele levou meu carro. Eu fiquei muito mal. Então ela fez esse registro. Então, muito da fobias também vem de experiências anteriores. Por isso que é muito importante nós estarmos dando atenção. Por exemplo, fobia de animais, de altura, de lugar fechado, de lugares públicos, e muitas vezes lugares onde tem muita gente. Fobia social, tem gente que tem medo, tem aquela dificuldade de ficar num shopping. Por quê? Então, tem causas, por isso que está no Evangelho, causas anteriores e causas atuais das nossas aflições. Portanto, do medo, do pânico, então nós vamos perceber que já é um grau mais acentuado. Quando a pessoa já entra em pânico, ela tem inclusive aquelas sensações fisiológicas de falta de ar, sensação de sufocamento, as palpitações, taquicardia, a dor às vezes no peito, aquele aperto, aquele desconforto, que muitas vezes a pessoa fica quase com aquela sensação de desmaio, fica suando, aquela sensação de suor frio, aquela sensação muitas vezes de vertigem, de tontura, sentimentos muito instáveis. Então é muito importante a gente se dar atenção para que a gente possa estar se ajudando dentro desse processo. Outra, no pânico também, muitas vezes, os sintomas de náuseas ou desconforto abdominal, ondas de calor ou calafrios, tremores, fraqueza, medo de morrer, medo de enlouquecer ou de perder o controle. De onde vem tudo isso? Da nossa insegurança. Da nossa insegurança. Então, daí, nós vamos buscar o maior terapeuta da humanidade, o maior psicólogo, que, segundo Ernesto Renan, ele é tão grande que a história da humanidade não coube, ele a dividiu antes dele e depois dele. Então ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. É um registro de João, no capítulo 10, versículo 1. Então ele ainda coloca de onde vem todo esse pânico, esse medo, essa fobia. Ele diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu fardo. Do que Jesus está nos falando? Ele está nos falando da providência e da previdência divina. A providência é o que nos diz Emmanuel. Antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. Olha que lindo. E a, e a, e a previdência? A previdência são as leis divinas. Deus é tão bom, tão misericordioso, que além de nos criar por amor, nos deu a tutela amorosa de Jesus. E além da tutela amorosa de Jesus, ele nos concedeu a bênção de ter o nosso anjo de guarda, que o Espírito São Luís coloca no livro dos Espíritos, que o anjo de guarda, ele desempenha o papel de um pai bom, honesto, justo, amoroso. Eu tenho certeza, todos nós que aqui estamos temos um celular. E cada um de nós temos alguém, se nós quisermos ligar agora, neste momento, pedindo uma ajuda, nós teremos. Mesmo se a pessoa não tenha como se deslocar e vir até nós. Mas nós não vamos ficar sem ajuda. Nós sabemos alguém que nós podemos confiar. A ser o nosso anjo de guarda. Então, como está nos ajudando? Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela aborda essas questões do medo, da ansiedade, da fobia, do pânico, quando ela diz assim, olha, Jesus disse, não turbe o vosso coração, ensinando que a calma, a confiança em Deus deve ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca falta motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. Onde o medo, a insegurança, muitas vezes toma conta. Se coloca as tuas ansiedades em Deus, ele confia na
tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Então, olha como é importante o que ela vem estar nos falando. Ela vem justamente estar nos ajudando a entrar em sintonia conosco mesmo, no aqui e agora, nessa certeza que nunca vai nos faltar ajuda. Com isso, nós passamos a desenvolver uma confiança em nós mesmos. E nessa confiança que nós desenvolvemos em nós, nós vamos também desenvolver uma confiança na vida. Dessa confiança em nós, da confiança na vida, nós sabemos que onde nós estivermos e como estivermos, nós estaremos sempre no coração amoroso de Deus, sempre nos amparando. E Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, quando ela coloca o amor sempre foi o farol guia de Jesus, norteando os nossos passos carinhosamente, nos ajudando na organização dos nossos pensamentos. Tornou-se o maior psicoterapeuta da humanidade, através do alto amor e do amor ao próximo. E prossegue como sendo o símbolo do amor integral em favor da família universal, a qual todos temos sede, da água da vida e de um profundo sentimento de amor libertador. Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as nossas feridas e as feridas também do mundo e dos seres humanos, com a exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho, de entendimento. Então, para que nós possamos estar nos ajudando amorosamente, é fundamental que nós busquemos nos autoacolher, nos autoamar. E quando, diante de qualquer situação, nós estamos nos perguntando amorosamente: por que eu estou nessa situação? O que essa situação quer me dizer? E como eu posso me ajudar para equacioná-la? Com isso, nós entramos nessa sintonia dessa grande proposta de Jesus. Agora, aproveitando os nossos instantes finais, vamos aqui uma técnica para nos ajudar, aqueles que trazemos conosco o padrão do medo, da insegurança, da ansiedade, para estar nos ajudando. Pega a caneta e o lápis aí para nós anotarmos uma técnica. Então, vamos lá. Começa primeiro o seguinte, olha, o medo, a insegurança, a ansiedade é uma energia? É. É uma energia mental, fruto de um desalinho dos nossos pensamentos ou de crenças limitadoras. Na neurolinguística também nós aprendemos que toda ação ela tem uma intenção positiva para quem provoca a ação, mas muitas vezes com uma direção inadequada. Então, por exemplo, qual que era a intenção positiva daquela médica dizer que o câncer dela foi bom? E ela não se dava conta, porque se ela ficasse boa, como muitas vezes ela ficou, o que iria acontecer com a família? Iria desunir. Com o esposo, possivelmente voltaria àquela estrutura, muitas vezes, como ela colocou, meio chucra. Então, nós vamos perceber que por trás de todos os nossos comportamentos, quando não essenciais, né, como disse Joana, de uma atitude muitas vezes de pseudo-amor ou de falso amor, nós não nos damos conta que a intenção é positiva, com uma direção inadequada. Então, vai aqui a técnica. Então, se o medo é uma energia, quem criou esse medo em nós? Fomos nós mesmos, não foi? Agora, quando você criou esse medo, você tinha a intenção de prejudicar você? Não. Você atravessa uma rua sem olhar? Não. Por quê? Preservação da vida. Então, o medo comum, ou medo natural, esse é comum a todos nós. Mas existe o medo patológico. Então, é esse que nós vamos trabalhar. Então, anota aí, ó. Começa dizendo assim: meu medo é uma técnica. Meu medo, você é uma energia, fui eu quem lhe criei.
Meu medo, você é uma energia, fui eu quem lhe criei. Eu lhe acolho com carinho e lhe envolvo na minha energia da coragem. Meu medo, você é uma energia, fui eu quem lhe criei. Ó, então isso dá a sensação que eu sou o dono. Ó, e ao mesmo tempo você acolhe. Por quê? Porque os nossos movimentos egóicos, nossos defeitos, merecem todo respeito e carinho. Porque defeito é espaço de crescimento. Quando nós entramos numa autorresponsabilização, meditamos e fazemos diferente. As coisas mais importantes que nós fazemos bem hoje, nós erramos muito. Então, nós vamos perceber a importância do autoacolhimento. Então, quando eu digo meu medo, você é uma energia, fui eu quem lhe criei. Ó, já entro numa mudança de padrão mental. Ó. Eu lhe acolho com carinho, ó, o autorrespeito. Está lá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Ó. E lhe envolvo na minha energia da coragem. Só de falar na coragem, nós temos uma mudança mental e vai mudar também neuroquimicamente. E de tanto eu falar, eu vou ressignificando, porque a nossa mente ela fixa de tanto eu ficar repetindo. Então isso serve também para a ansiedade. Minha ansiedade, você é uma energia, fui eu quem lhe criei. Eu lhe acolho com carinho, lhe envolvo na minha energia da serenidade. Meu sentimento de incapacidade. Você é uma energia, fui eu quem lhe criei. Eu lhe acolho com carinho, lhe envolvo na minha energia da competência, da capacidade. E assim por diante. Então, com isso, nós passamos a entender a importância que Jesus coloca para que nós possamos perceber, quando ele diz assim: olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, e nem Salomão, com tamanha riqueza, conseguiu vestir-se com tamanha beleza. E ele ainda diz mais: ouça os pássaros, não plantam, não colhem, não morrem de fome. O que ele está nos falando? Nos falando da providência e da previdência divina. Então, quanto mais nós buscamos meditar, refletir nessas lições sublimes do Evangelho de Jesus, nós vamos nos fortalecendo na fé convicta, nessa fé, como diz Allan Kardec, fé inabalável só é aquela que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E Jesus é a nossa referência maior. Que Ele nos abençoe e guarde em paz. Muito obrigado. Nós temos algumas perguntas aqui. Tá, faz favor. A primeira vem da Cida Reis. Ela pergunta como auxiliar os idosos que, ao chegar próximo da senectude, começam a ter muitos pesadelos, desenvolvendo a síndrome do pânico. Então, os pesadelos eles são resíduos diurnos que aquela do dia a dia, não é? E também conteúdos mais profundos. Então, é importante nós buscarmos entender qual é a história deste idoso e buscar ajudá-lo a fazer algo, buscando algo que possa a mudar os padrões mentais dele, principalmente dependendo do idoso, se ele tiver condições, né, buscar uma ocupação, um trabalho voluntário, buscar inclusive as leituras edificantes, aí da casa espírita, tomar um passe, né, fazer uso da água fluidificada. Então isso ajuda muito. Então, porque cada um de nós, principalmente na fase já idosa, da nossa idade já avançada, a gente começa muitas vezes a entrar em processo de pós-ocupação. Ah, eu deveria ter feito, ah, eu não deveria ter feito, ah, eu deveria ter falado. Então, ajudá-la a sair da pós-ocupação para a ocupação. Saber, olha, você deu o que você poderia ter dado naquele momento. O importante é o aqui e agora. Então, isso ajuda muito a ajudá-lo a trazer o padrão mental para o aqui e agora. E sair muitas vezes desse movimento, que às vezes de culpa, que às vezes nós entramos,
fruto da autocensura, da crítica. Então, é importante, cada caso é um caso, né? Nós buscarmos fazer texto e contexto. Qual é a situação em que esse idoso se encontra? Quais são os padrões mentais dele? Quais as condições dele? Então, isso é muito importante. O fato é buscar se ocupar, por isso que está lá no Livro dos Espíritos. O que é o trabalho? Toda e qualquer ocupação útil. Muito obrigado. A influência maléfica de um espírito obsessor pode afetar a vida mental de uma pessoa, alterando suas emoções e raciocínios, chegando até mesmo a atingir seu corpo físico. Pode. Allan Kardec trata isso, principalmente no Livro dos Médiuns, né? Quando ele fala das obsessões, da obsessão simples, da fascinação e a subjugação. Então, como nós colocamos na própria questão do Livro dos Espíritos, 459, interfere os espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos, muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles quem vos dirige. Eu tenho certeza que muitos de nós ouvimos das nossas avós ou das nossas mães, ó, diga-me com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. Então, parafraseando esse ditado, nós podemos dizer assim, diga-me como tu pensas, que eu lhe direi com quem tu andas. O fato é que nós, o espírito, ele não cria nada em nós. Os obsessores, eles são nossos sócios de dificuldades, são nossos sócios de deficiências. Então, a partir do momento que eu busco a minha mudança de comportamento mental através de crenças proativas, amorosas, né, de leituras edificantes, eu já mudo o meu padrão mental. Ou o espírito acompanha a minha mudança, ou ele se afasta. Então, nós somos os agentes das nossas próprias ações. Há um pensamento que diz assim: nunca colocar no outro ou nas situações a responsabilidade pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu faço. Porque o outro não tem poder de criar nada em nós, desperta o que há em nós. Então, os espíritos também. Então, pode acontecer? Pode. E por isso que há o processo obsessivo, e quando Allan Kardec vai denominar obsessão, ele diz é a ação persistente de um espírito sobre o outro. Ou muitas vezes a auto-obsessão, quando eu fico naquela monoideia. Então, quando eu fico na monoideia, aquela coisa repetitiva, você, em primeiro momento, não há um espírito obsessor, mas sou eu mesmo, aí eu atraio com a minha energia mental. Não é? Porque nós temos o pensamento, que vai despertar em nós o pensamento mais o sentimento, com a força da vontade, gera energia mental. Então, se eu estou com raiva, a minha energia mental, ela vai atrair também padrões mentais correspondentes. Por isso que o Kelvin Van Dyne, no livro Técnicas de Viver, ele fala do arrastão mental e do cuidado que nós precisamos ter, que é importante nós termos, com os nossos padrões mentais. Nós temos também no livro Estude Viva uma mensagem de Emmanuel que fala influenciação espiritual sutil. Então, os espíritos, eles estudam, inclusive, os nossos movimentos, os nossos hábitos. Agora, o que é importante nós observarmos? Nós temos um anjo de guarda. Então, nada vai nos acontecer se eu não der brecha. Agora, quando eu estou buscando o meu melhor, a ajuda nunca vai nos faltar. Muito bem. Tanto a fobia como a síndrome do pânico podem ser consideradas como desequilíbrio espiritual ou um problema moral do indivíduo? Ela pode estar sendo como realmente, porque o medo, a insegurança, a fobia, tudo, quem sente isso é o espírito. Então, ela pode ter causas, muitas vezes, da nossa infância, causas atuais da primeira e da segunda infância, como pode também ter causas espirituais. Por exemplo, a claustrofobia. Muitas vezes, pessoas que foram enterradas, que estavam num processo sem ter desencarnado, porque antigamente os recursos eram muito parcos, né? De detectar realmente
a vida. E muita gente era enterrado vivo. Por exemplo, certas pessoas que muitas vezes saltaram de altitudes no suicídio, ainda guarda reflexo disso. Então, cada um de nós temos a oportunidade de refletir daquilo que nos acontece. E aí vamos buscar, através da oração, a ajuda dos bons espíritos para poder ressignificar. Por exemplo, tivemos a oportunidade de atender uma senhora que, quando fechava o tempo, começava a ventar, ela entrava em pânico. Então, ela tinha o maior medo, aquela fobia, aquele desespero, buscando ver, quando ela é criança, com 1 aninho e meio, a mãe, houve um temporal, ela só se salvou porque a mãe entrou com ela debaixo de uma mesa e a casa desabou. E ela não se dava conta de onde vinha isso. Então, o telhado onde ela morava era uma casa muito pobre, e o temporal, e aquilo ela guardou com ela. Então, tem causas, por isso aí nós vamos perceber causas atuais e anteriores das nossas aflições, do medo, da fobia, do pânico. E aí é onde também nós damos brecha para os nossos sócios de dificuldades, porque aquilo que muitas vezes você não cuidou e era pequeno, é como se colocasse uma lente de aumento, isso vai se ampliando cada vez mais, vai formando uma pilha. Por isso, técnico, como nós acabamos de aprender, vem a nos ajudar. Buscar uma ajuda terapêutica ajuda muito, além do trabalho, da laborterapia, né, do trabalho na casa espírita, as palestras, leituras, o passe, né, a fluidoterapia, a terapia espírita é fundamental. Muitíssimo obrigado. Nós ainda temos alguns minutinhos, mas nós acabamos com as perguntas escritas. Tem alguém que tem mais alguma pergunta aqui para o nosso querido Lacordaire hoje? Se tiver e quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. Se eu não souber responder, o Rafa e a Kim já estão preparados, não pode ficar tranquilo. Bom, eu acho que as explicações foram extremamente bem-vindas, né? Todos nós já temos várias mensagens aqui no chat também de gratidão e de o quão esclarecedor foi a palestra de hoje. Então, muitíssimo obrigado. Que bom, eu que Antes da gente agradeço, encerrar, Karen. eu queria só avisar a todos que para a próxima semana nós teremos o Dr. Carlos Alberto Santiago vindo aqui falar para o Blossom com o tema Mente e Adoecimento. Lacordaire, nosso muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua palestra aqui para a gente. Nós estamos honrados com sua presença e muito gratos pelas explicações. Se a gente pudesse Gratidão. pedir para você encerrar com quaisquer considerações finais e fazer a nossa prece de encerramento, nós estaremos muito gratos. Com o maior carinho, tá? Muito bem. Nós temos no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ele conta a história de uma mulher ímpar, é Joana de Cusa. Possivelmente ela estava num processo depressivo, em virtude das dificuldades de ordem familiar. Numa insegurança, um medo muito grande da vida, quando aquela que a auxiliava nos afazeres domésticos disse: Dona Joana, passa por Cafarnaum um homem incomparável. Ele fala com uma profundidade, utilizando do pão, do peixe, da pedra. Ele diz que todos nós somos filhos de um pai de amor, de ternura, e a casa desse pai há várias moradas. Ele diz que todos aqueles que temos dor, sofrimento, encontrará o aconchego na sua intimidade. Vamos ouvi-lo. E Joana de Cusa, naquela tarde e noite de primavera, disfarçadamente foi e se misturou no meio da multidão como dama da sociedade. Quando ela ouve de Jesus: Vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso e repouso para a vossa alma. Porque meu manto é suave, meu jugo é leve. Joana de Cusa bebia aquelas palavras quais gotas de orvalho na dor da sua alma. E naquela mesma tarde e noite, ela conseguiu uma entrevista na casa de Pedro.
E quando ela bate à porta, ela ouve aquela voz terna e amiga, canora, aconchegante. Entre, Joana, entre. E quando ela olha, é Jesus. E ela, surpresa, emocionada, diz: Mas, Senhor, o Senhor me conhece. E Jesus, tocando suavemente em suas mãos, como faz com todos nós carinhosamente, aconchegando ao peito, disse: Ó, Joana, minha filha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. Então, todos nós temos o nosso nome inscrito no coração de Jesus. Os nossos entes queridos que desencarnaram, que foram sem ir, porque o amor tem a função de unir corações, se encontram também inscritos no coração de Jesus. Aqueles que trazemos conosco o padrão do medo, da insegurança, da ansiedade, da fobia, do pânico. Busquemos o aconchego de Jesus. E busquemos através da oração. Vamos orar. Querido Jesus, sol de amor e ternura, que aquece e ilumina as nossas almas, amigo inseparável das nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, com as nossas almas repletadas de gratidão pelas lições sublimes do vosso Evangelho. E nós lhe rogamos, Senhor, carinhosamente, que nos ajude a internalizar essas lições sublimes e, através da nossa autotransformação, das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, estamos comprovando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a Ti, a Deus, pela bênção do corpo perfeito, da amizade, da família, do trabalho. E rogamos, Senhor, que as nossas humildes vibrações possam servirem de alguma forma para ajudar-te a envolver os lares em que o desespero, a desunião bate às suas portas, os corações que o pânico, o medo, a fobia, a ansiedade, a depressão os visitam. Abençoe, Jesus, os nossos irmãos que estão no desespero da guerra na Palestina, na Ucrânia. Abençoe, Jesus, os nossos governantes temporais, abençoando, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares, e que possamos, Senhor, onde estivermos e como estivermos, estarmos em condições de poder dizer: ó Senhor, fazei-nos instrumentos da sua paz, hoje e sempre. Gratidão, Jesus, que assim seja.